Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Janaína Rodrigues, consultora do programa Orienta. E agora eu dou abertura ao nosso momento mais gostoso do circuito, onde a gente vai falar da profissão gastronomia. Para mim é uma honra apresentar esse circuito, né? Não só porque eu adoro gastronomia, adoro as comidas deliciosas, mas também porque é um prazer falar desse curso, tanto da Uniriter e do EBMR, que é tão bem conceituado, e nós temos excelentes professores que vão falar com vocês hoje mesmo. Primeiramente, eu gostaria, então, de fazer um convite para vocês, para nos seguirem no nosso Instagram. Se você é do Rio de Janeiro e região, é @Programa Orienta IBMR. Se você é aqui do Sul, Porto Alegre e região, é @Programa Orienta Uniriter e @Programa Orienta Fadergues. Galerinha, tá rolando um sorteio muito bacana nas 3 instituições, onde a gente vai sortear para vocês, nas 3, tá? Um tablet para cada uma. Esse é só, assim, ó, um dos primeiros brindes maravilhosos que a gente vai ter. E vamos ter outros. Vai ser um kit para cada instituição. Então, curtam esse momento, façam uma selfie, tirem um print, compartilhem, marquem a gente nas redes sociais e não esqueçam, participem do nosso sorteio, porque tá com os brindes muito, assim, ó, supimpas para vocês vão adorar. Então, para nós falarmos desse momento tão delicioso que é gastronomia, eu gostaria de chamar a coordenadora do curso do IBMR, professora Manuela Alves, e o coordenador do nosso curso aqui da Uniriter, o professor Moisés Basso. Muito boa tarde, professores, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde, Janaína, boa tarde, chefe Moisés, tudo bem, como vai? Desculpa o barulho, Olá. gente, aqui, tá tendo Tá uma tranquilo, obra. profe, a gente não tá ouvindo, não, tranquilo. Olá, tudo Oi, bem? profe, Boa boa tarde, tarde. profe Moisés, tudo bem? Tudo bem. Como é que vão aí com Eu, vocês também? Boa Tudo tarde. certo, eu encontrei o prof aqui no campus agora há pouco, nos abanamos, acenamos, daqui a pouquinho, eu correndo para o lado, o prof correndo para o outro, e chegamos então no nosso momento tão delicioso que é poder falar do nosso curso de gastronomia. Profs, eu gostaria de que vocês se apresentassem assim brevemente um pouquinho de vocês, um pouquinho da trajetória, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Vai lá, prof. Manu. Obrigada, professor. Bom, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Manuela Alves, atualmente estou coordenadora do curso de gastronomia do IBMR. E minha trajetória começa um pouquinho antes da gastronomia. Também sou formada em Direito, trabalhei bastante tempo na área, tenho especialização. Depois eu consegui realizar esse sonho, eu sei que para muita gente é sonho também, de poder cursar gastronomia. Cursei, inclusive, no IBMR, então sou egressa, com muito orgulho do curso daqui. Depois trabalhei em restaurantes, fui fazer uma especialização na Itália, trabalhei na Itália, voltei para o Rio, trabalhei aqui. E, atualmente, eu sou empreendedora também, mas também me dedico à docência e à coordenação do curso. Bem resumido esse mini currículo. Obrigada, prof, foi um Boa. prazer conhecer um pouquinho mais. Agradeço. E o meu, então, eu sou hoje, então, coordenador aqui do curso de gastronomia da Uniriter desde 2016. Tenho uma ligação já com a área de educação, assim, da gastronomia já há 12, 13 anos, mais ou menos, então que eu estou ligado, né, como coordenador e como professores, na maioria desse tempo eu já fui professor em diversas disciplinas também. Sou um matemático lá de início, né, então pode ser que Nossa, também isso eu tenha... não sabia, prof. Sim, pode ser que tenha alguns participantes aqui que estão aí na dúvida, né, e às vezes até não sabem a profissão que vão, e se é a gastronomia que almejam, né, então foi o caso que aconteceu comigo. Eu sempre tinha esse desejo de cursar e fazer gastronomia e viver a nossa área, e foi isso que eu fiz quando me deu a oportunidade realmente de fazer um curso, e daí que as coisas começaram a acontecer. Se quando a gente gosta daquilo que a gente faz, né, independente do que for, a gente vai ter sucesso, com certeza. Então foi o que eu tive as minhas experiências, tanto em restaurantes, como também em cozinhas de hotéis. Então tem essa experiência também que a gente coloca aqui para os alunos, né, e a gente coloca a professora Manu aí, como ela disse, empreendedora aí da área também. Então a gente tem uma larga experiência
para a gente estar aí conduzindo e formando nossos alunos nesses cursos tão maravilhosos que a gente tem aí da gastronomia. Obrigada, prof. Que prazer te ter aqui conosco. Galera, eu quero fazer também um convite, tá? Ao longo do nosso circuito das lives, vocês ficam à vontade para perguntarem as dúvidas que vocês têm aqui no chat ao lado, tá? Então, fiquem bem à vontade para perguntar as dúvidas, as curiosidades de vocês, e na medida do possível, os professores podem respondendo aqui no chat também, e algumas perguntas a gente vai selecionar para fazer aqui ao vivo, e a gente vai responder elas juntas. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta. O que faz exatamente um profissional de gastronomia? Eu vou deixar sempre a professora Manu aí iniciar, se assim for, por respeito, prof. Então, vou deixar contigo, senão eu começo comigo. Vamos lá. Professor, o senhor é um lorde. Obrigada. Gente, essa pergunta, eu acredito que é uma pergunta incrível, porque, na verdade, o que faz um profissional de gastronomia? Um profissional de gastronomia, ele pode fazer tanta coisa. O curso em si, ele não é um fator limitador. Não significa que o profissional de gastronomia ele só vai poder trabalhar exclusivamente, vai ter que se dedicar exclusivamente ao ambiente da cozinha profissional apenas, né? Então, o professor vai poder falar mais sobre isso também. Por acaso, eu passei por algumas cozinhas profissionais, mas, por exemplo, eu também trabalhei em outras áreas, que são áreas que talvez estejam até um pouco em ascensão hoje também, por conta dessa coisa visual que a gente tem, que são as áreas de fotografia gastronômica e também de food styling. Então, eu escutei uma vez de uma professora muito querida no curso de gastronomia, uma frase que eu não esqueço, que a cozinha ela se manifesta de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, de acordo com a nossa individualidade, com a nossa vocação, com a nossa inclinação, a gente vai encontrando o nosso caminho dentro da gastronomia. Acredito muito nisso. Que legal, prof. Exatamente. Agora a professora falando, e até eu estou uniformizado assim, também pela proposta do nosso circuito e para dar uma vontade aí nas pessoas que estão assistindo também, mas é porque a gente está acontecendo um evento aqui dentro dos laboratórios e daí eu estou participando como auditor ali do evento, então por isso que eu também estou Na no beca, gás aqui, professor, na beca. eu tô com saudade de usar a beca, de usar nosso uniforme lindo, maravilhoso. Eu tô com saudade, eu não tô na cozinha hoje. Eu estava aqui tentando lembrar, prof, que o senhor nos ensinou o nome da toquinha, que não é toquinho, gorrinho. Como é que é o nome mesmo? Toque. Ah, eu tenho um toque. Então, é a beca e o toque. A beca foi a forma que a professora se expressou, mas a gente chama de dolma, né? É mais classificado pelos chefes de cozinha. Então, o jaleco aqui é a nossa dolma, né? Quis dizer que o professor tá na estica, tá todo paramentado. Tá na fatiota, eu tô morrendo de saudade. Exatamente. Aqui tá na fatiota. Aqui no Rio a gente diz que tá na beca. Isso. Mas vamos lá. E como realmente a gente tem N possibilidades de a gente tá fazendo gastronomia, né? Como a parte de eventos, a parte de a gente estar dentro de uma parte da hotelaria, dentro da parte de cozinhas corporativas que atendem a grandes corporações, então que fazem refeições coletivas, engenharia de alimentos, enfim, a gente tem muita ligação com as áreas, e até anteriormente aí a nossa. Acho que caiu a conexão do prof. Voltou. Isso, travou tá voltando. Voltou. Voltou, prof. Voltou? Tá. Então a gente se alinha muito a esses outros cursos, né? Onde a gente tem essa ligação com diversas áreas, né? Então, como eu disse, vocês estão me ouvindo agora? Isso? Sim. Tá. Então, a gente consegue ter essas ligações. Então, como eu disse assim, eu vim da matemática, né? Então, não é e nunca foi a profissão que eu quis para a minha vida, né? Então, quando eu me dediquei, né, a fazer um outro curso totalmente diferente, fiz na oportunidade que eu tinha, mas depois eu busquei realmente fazer e as coisas começaram a acontecer. Então, a gastronomia nos linka a muita coisa que a gente
pode estudar também sobre ela, né, criar artigos, estudar ingredientes, então tem todo um conceito que a gastronomia ainda precisa ser criada e que nós a gente vai ter e vai passar para vocês, né? E a gente precisa, né, que a gastronomia esteja nessa ascensão toda que ela está aí, né, para a gente realmente ter os nossos destaques e colocar, porque a profissão ela é da gastronomia, mas ela é como qualquer outra, né, nas escolhas que vocês vão fazer. Existe a dedicação. Então, se eu vou ser um enfermeiro, se eu vou ser um nutricionista, enfim, eu preciso me dedicar para aquilo, porque eu vou ser uma pessoa de sucesso, eu vou ser uma conhecedora, uma especialista naquilo. Até agora tem algumas perguntas aqui da Lara. Isso. O que levou vocês a escolherem a gastronomia? Bom, né, eu vou dizer por mim aqui, prof. Manu, depois você responde aí. Eu realmente foi por paixão, por eu gostar. Meus pais são agricultores, hoje são velhinhos, mas não colhem mais. Mas eu sou natural de uma cidade do interior aqui, que é Santa Maria, e eles eram agricultores. Então também tinha a ligação de eu conhecer os ingredientes lá na raiz, vamos dizer assim, de algumas coisas que eles produziam, mas a minha mãe fazia as comidas em casa e eu estava sempre ali linkado, mas nunca, vamos dizer assim, eu imaginava que eu ia estar dentro de um restaurante ou fazendo aquilo. Isso foi acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem um perfil, né, para as profissões que a gente for escolher, a gente tem um feeling, né? A gente vai ter uma paixão ali que vai ter um estilhaço, né? Vai ter uma faísca ali em que a gente vai acender esse fogo e essa paixão aí pela área que a gente for escolher. E o Bruno, olá, boa tarde. Então, quem é meio fresco para comer por ter alguma dificuldade, pode ter alguma dificuldade nenhuma? Isso. Na verdade, prof, a gente tem duas perguntas bem parecidas. Essa que o senhor leu foi da Bruna Paró. E também a Jennifer Martins falou, eu sou vegetariana e eu não gosto de cozinhar carne. Posso fazer gastronomia sem usar carne? Então, acho que essas duas perguntas são bem interessantes, assim. Isso. Então, a dificuldade realmente, a gente, desde as primeiras disciplinas que o aluno for escolher fazer do primeiro semestre, a gente vai dar todo o atendimento e as disciplinas são focadas, né, nessa dificuldade que o aluno possa ter e ele vai ser atendido e vai se tornar, vai se aprimorar naquilo e vai conhecer, né, a como pegar um utensílio, uma faca, a manusear isso num corte, isso tudo ele vai aprender durante o curso. Então, a pessoa ela não precisa ter experiência nenhuma e ela vai conseguir esses conhecimentos todos e vai ser super bem aceita aqui, né? E é até bom quando a gente recebe um aluno, e a prof depois vai, acho, concordar comigo, quando às vezes ele não tem vícios nenhum, né? Porque realmente a gente consegue... o aluno ele vai ter um aproveitamento. Agora, o aluno que já vem com uma experiência, ele vai ter um aprimoramento, né? E então isso é muito bom. O pessoal que tem as intolerâncias e que é vegetariana, no caso, que nem a outra pergunta da super bem aceito. Vai ter as limitações em que você não vai provar, né, as comidas, enfim, que você não pode ou que você, né, tem o seu cuidado, né, ou a sua cultura de não comer, enfim, não degustar isso, e a gente vai ter essa leitura, quanto nós professores, e vamos te avaliar dentro daquilo que você puder consumir. Então, você pode, né, e terá muito conteúdo aqui para você aprender dentro da área que você hoje cultua, ou enfim, que você pratica, né? Pode ser o vegetariano, pode ser o vegano, pode ser um intolerante à lactose. Como eu disse, ele vai ter, né, algumas particularidades de alguns pratos ele não degustar, mas avaliações, né, ele não vai perder ponto por causa disso e nem não vai ter presença na aula. Ele vai ter uma leitura do professor que vai tratar aquilo ali com uma particularidade e ele vai ter sucesso também no curso. Show, prof. A prof. Manu, ela caiu, mas ela já está retomando ali, a conexão dela tá caindo um pouquinho, mas vamos dar sequência. Prof, tá. Nós temos outras perguntas aqui que eu achei bem interessante. Que característica que a gente tem que ter para se destacar na gastronomia? Eu já aproveito e faço um adendo, dizendo assim, qual o futuro que o senhor vê assim, na gastronomia? Um mercado que ainda pode ser bastante explorado, que tem um nicho muito grande ainda, prof.
Desculpa, vamos lá, só repete aí a última Repito. coisa. A gente tem a pergunta aqui da Lara da Silva, que característica nós temos que ter para se destacar na gastronomia? E eu aproveitei e fiz um adendo, né, prof, perguntando assim, qual o futuro da gastronomia, qual área que vocês acham que ainda pode ser explorada, que tem grande mercado e que ainda não foi tão explorado, digamos assim, não é tão conhecida? Eu hoje, por exemplo, eu acho que a área da docência, né, de que nós professores estamos aqui, existe uma deficiência aí no mercado com relação a professores assim de conhecimento, né, de saber conduzir uma turma. Então eu digo assim, os alunos que começam hoje, que nos veem, né, como professores e daí vão querer seguir essa área, é muito bom se especializar nisso, porque existe mercado, né, para atender essa demanda aí. Existem muitos cursos breves, nem cursos com a nossa titulação que vocês estão buscando, de diploma, de terem um curso de formação superior, mas existem outras escolas com cursos breves, né, que a gente hoje aqui na instituição chamamos os cursos e projetos de extensão, em que você pode se colocar lá e ter as experiências também como professor. Eu digo a área também de TV, a área de programas de TV, de você gravar aulas técnicas, hoje está muito difundido isso, ainda mais pelo ensino, né, e pela modalidade online em que a gente vive hoje, em que a gente está vendo que a gente tem muito consumo desse material, né, e que a gente vê essa necessidade também. E, como eu digo, a gastronomia, né, para encantar, não só pelas áreas ainda sem exploradas, é o fato de a gente gostar daquilo que a gente está fazendo. Eu sempre levo isso, tá? É paixão. Né? Então, eu vou saber conduzir aquilo, né, e fazer tranquilamente, me dar bem, né, naquela etapa ou naquela técnica que eu for querer executar. Então, eu vou me tornar uma pessoa de sucesso. Né? Tem espaço para mim, basta eu querer. Professora Manu. Opa, gente, tudo bem? Voltei aqui. Concordo com o professor Moisés. A gente tem um vácuo em profissionais que sejam capacitados, não só capacitados profissionalmente, mas tecnicamente, que atendam a todos os requisitos da docência superior, porque a gente observa muitos profissionais que vão direto, saem, por exemplo, da faculdade ou entram no mercado e vão direto, por exemplo, para o restaurante, entendendo que a formação prática ela vai ser muito mais importante do que uma formação técnica e acabam negligenciando, né, deixando um pouquinho de lado essa parte da academia. E eu entendo que em qualquer profissão a gente precisa, assim, equilibrar tanto o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento prático, como o nosso conhecimento teórico. Por exemplo, seja um advogado, seja um engenheiro, você pode ter devorado um livro, pode ter feito uma faculdade excepcional, se você não coloca a mão na massa, falta alguma coisa. Então, a gente precisa tanto de professores que tenham essa titulação, né, essa parte de especialização, como que tenham essa vivência mesmo do restaurante, porque não que uma coisa seja melhor que a outra, mas porque as coisas juntas, elas se complementam e formam ali aquele profissional cada vez mais capacitado. Então, concordo com o professor Moisés, essa área de docência, seja pelo ensino, pelo método formal, né, por cursos livres, cursos de extensão, cursos profissionalizantes também, a gente tem bastante oportunidade. Um exemplo disso, você entra no Instagram, você vê, você vai rolando, você vê tanta gente anunciando, né? São possibilidades. E fazendo uma graduação em gastronomia, obviamente, você está mais capacitado para poder falar sobre isso. Porque você vai ver ali toda a questão técnica, você não vai sair da faculdade um especialista em tudo, mas você vai abrir a sua mente, vai abrir sua visão para essa profissão, vai entender quais são as bases, quais são os principais conceitos, o que você precisa levar em consideração, fora toda a noção também, um pouquinho fora da cozinha, de gestão que a gente tem também, né? Que é necessário ter. Então, eu acho isso muito importante. Acho não, tenho certeza que é importante, faz toda a diferença. Eu até vou seguindo aqui, Jana, até tem bastante perguntas, o pessoal tá perguntando bastante, a gente gosta disso. Mas, assim,
Até depois, Jana, Janaína, tu pegar, tem umas perguntas que tu vai fazer aí, né, junto pra gente, até tem muita coisa aqui de pergunta e que vai alinhar com as que tu iria fazer. Mas só Exatamente. pegando da Gabriela, eu tenho atualmente 15 anos, né, então super nova, Gabriela, e eu, se tivesse essa oportunidade, Gabriela, e todos os outros, afim de desde novo ter já optado pela gastronomia, me tornaria muito mais especialista então nisso. Então, se você está vendo esse perfil que você gosta e se dá bem nisso, né, é uma ótima escolha, né? Tu vai tá bem assessorada pela gente aí. E depois tem, enfim, tem da Rebeca, que muitos cursos Isso. vão para o lado próprio de restaurante, né, de abrir seu próprio negócio. E tem muitos alunos que entram, né, e a professora Manu concorda com isso, que quando entram eles têm desejo de abrir para o seu próprio negócio, né, então, e eu digo sempre assim, olha, você fez a escolha certa de estar fazendo um curso de gastronomia, porque tem muitos restaurantes hoje que têm aí seus chefes ou cozinheiro que às vezes não fizeram um curso, e às vezes dão errado um processo, uma etapa lá, e eles desconhecem o motivo daquilo, e às vezes aquele negócio ele se acaba, né, ele fecha, ele se torna uma dívida, vamos dizer ali, quase pelo resto da vida da pessoa. Então, eu sempre digo assim, se você quer abrir um negócio, você tem que fazer um curso de gastronomia. Ah, mas eu conheço, eu já vi cursos, eu já vi isso na internet, eu já fiz, eu já trabalhei no restaurante, ok, mas a gente sempre aprende, né? Então, o curso é necessário para me tornar um gestor, né, dentro das cadeiras de gestão que a gente vai ter, né? Por mais que o nosso curso é de 2 anos, a gente vai dar bases para os alunos. As experiências eles vão ganhar quando terminar o curso, enfim, quando eles forem para a área de piso, que a gente chama, quando vão lá encostar a barriga no fogão, né? Então, ali vai ter as experiências melhores. Mas é isso, né? De a gente ter essas oportunidades aí e aproveitá-las, né? Então, a gente vai se tornar muito uma pessoa de sucesso quando a gente se torna especialista naquilo, né? Então, eu digo de fazer uma formação. Para abrir um negócio, eu tenho que ter feito uma graduação, pelo menos, para eu realmente identificar as melhorias ou, né, os benefícios que aquele restaurante vai me dar, né? Eu preciso disso, senão, se eu me tornar insucesso ali, eu vou me tornar uma pessoa estressada e infeliz pelo resto da minha vida. Então, é interessante essas escolhas no início, né, e essas formações que a gente faz aí, porque realmente a gente se torna pessoas qualificadas aí para o mercado, né? Interessante também, professor Moisés. Acho que a Jana comentou como é que a gente sabe, né, se é gastronomia mesmo. Tem gente que tem aquele chamado, né? Sempre gostei de cozinhar, é o meu sonho, eu acho que é isso mesmo. Mas acredito que duas coisas. Você gostar de cozinhar é um primeiro passo, tá? Mas só gostar de cozinhar não necessariamente vai ser suficiente. Você precisa amar. E uma outra coisa, pessoal, super importante, acredito que para qualquer profissão, mas muito para a gastronomia, tá? Porque, principalmente se você for para o lado de uma cozinha profissional, é não ter medo de trabalho. Você precisa gostar muito de trabalhar e ter energia. É preciso energia na nossa profissão, assim, muita. Vamos lá, acordar, trabalhar. A gente trabalha muito, 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 muito. Mas é aquilo, quando você trabalha com aquilo que você ama, você nem sente. Coloca a perna para o alto, né? Ali no final do dia, toma um chimarrão e tá tudo certo. Você consegue E relaxar sensação um de pouco. dever cumprido. A sensação de dever cumprido é uma sensação excepcional. E um conselho, né, que eu poderia dar, isso inclusive foi uma gaúcha que me deu, faz bem feito. Tudo é portfólio. Tá? Uma escritora gaúcha que eu gosto bastante. Ela cita um caso, né, de um profissional que queria um determinado emprego, trabalhava com escrita, não tava, tinha sido transferida, não estava no emprego que ela queria tanto, então ela escrevia, entregava aquelas reportagens bem feitas, mas que não eram o melhor que ela podia dar. E aí foi chamada para uma entrevista profissional e pediram justamente os 5 últimos escritos dela, as 5 últimas reportagens que ela tinha feito. Ela entregou aquelas 5 reportagens feitas
tecnicamente corretas, mas sem amor, sem paixão, sem aquela... sem amor. Não deu o seu melhor, assim, não foi... Exatamente, não deu o seu melhor. Então, sempre dê o seu melhor, seja na faculdade, seja no restaurante, seja trabalhando com escrita gastronômica, é muito importante. Lara tá falando aqui, até porque dizem que se tu fizer as coisas com amor, elas dão certo. Lara deve ser gaúcha, né? Esse tu... Esse tu entrega. Esse tu... Jennifer tá perguntando, e para trabalhar naqueles restaurantes chiques, é muito difícil? Olha... Jennifer, professor, vou responder essa pergunta. Vai lá, vai lá. Jennifer, eu acabei trabalhando em 2 restaurantes estrelados, né? Esses restaurantes chiques que que eu imagino que você menciona aqui. Dentro da gastronomia, a gente tem uma premiação, né? Que é a Estrela Michelin. Eu trabalhei na Itália num restaurante que eram 3 estrelas Michelin e aqui no Brasil num 2 estrelas Michelin. Esse restaurante Uau. 3 estrelas Michelin, eu fiz um estágio, né? Foi um trabalho temporário, fiz um estágio de uma temporada durante 6 meses. Olha, eu já trabalhei, como advogada, eu trabalhei em empresa de consultoria tributária, em que a gente virava a noite trabalhando, né? Fazendo declaração de cliente. E ainda assim eu posso dizer que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto eu trabalhei no restaurante. Teve dia de eu fazer turno de muitas horas, não vou falar aqui o número, né? Vocês não assustarem, longas horas, sabendo que aquilo ali era um momento, era uma fase, era temporário e era uma escolha. Muitas vezes não é difícil você chegar ao estágio, difícil é você passar pelo estágio, porque são ambientes, qualquer lugar de alta performance e de extrema dedicação e busca pela excelência, você vai ter naturalmente uma cobrança, que é uma cobrança maior. Então, a gente trabalha mais horas, a gente aprende muito, 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 muito. Então, a troca é muito intensa e recomendo que se preparem. Caso seja o objetivo de vocês uma passagem por um restaurante estrelado, se preparem fisicamente, psicologicamente, capricha na musculação, porque é muito intenso. Aqui no Brasil, eu trabalhei na parte de confeitaria, era confeiteira de um restaurante das estrelas, restaurante Otec, Otec no Rio de Janeiro, e a gente fez inauguração de restaurante, o professor Moisés faz ideia, é algo extenuante, é uma coisa que te suga, porque são todos os detalhes, imagina, da abertura de um restaurante que tem muita expectativa ali em cima, né? Então, foi bastante duro, mas foi muito bom, gente. São experiências que te exigem muito, mas que você leva para o resto da vida. Assim como um advogado que trabalha num escritório de altíssima performance, um escritório que tem aquela grife, assim como um engenheiro que trabalha numa empresa que também tem a sua grife. Então, faz parte, tá? Então, difícil não é entrar, difícil é suportar. Exatamente. Diga. Vou seguir aqui que eu quero falar uma coisa que vai reunir o que a professora falou agora aqui, a prof. Manu, e eu estou bem íntimo, né, prof? Estou te chamando de Manu, pode chamar. Mas, assim, alguns perguntaram aqui sobre faixa salarial, né, da nossa profissão, né, da gastronomia, do que eles vão escolher. Então, eu sempre digo, né, assim, a gente tem uma visão hoje da gastronomia que é os programas de TV, que é a gente ter os chefes bacanas sendo destaque, aparecendo, e a gente quer se tornar aquelas pessoas, né? E a gente quer se tornar essas referências, né? E vão ser, né? À medida que vocês vão ter esses trabalhos, vão se formar e se tornar especialistas, vocês vão ser com certeza, né? Porque a gente vai se tornar isso. Mas o que eu falo? Eu digo assim, olha, o enfermeiro, quando ele sai da formação dele, ele não vai diretamente lá e começar a cravar injeção em todo mundo, ou abrir, né, fazer o curativo de todo... Não, ele vai ser um auxiliar da grande enfermeira, ou do enfermeiro que está ali. O arquiteto também, ele não vai sair construindo ponte ou arquitetando uma grande obra dentro de uma casa. E o engenheiro, a mesma coisa, não vai sair construindo ponte ali. O cara do direito, ele não vai sair defendendo uma causa gigante. Ele vai ter as experiências pormenores, então a gente começa de um salário de base, né? Então, a gente, para chegar no salário hoje de um grande chefe, de ganhar seus altos salários, né? Que a gente nem tem como
né, a professora Manu pode dizer isso também, que a gente às vezes nem tem como prospectar assim algum salário. Olha, se tu for trabalhar lá no lugar tal, tu vai ganhar tal. Porque é muito relativo, é muito do perfil profissional, né, que as pessoas vão traçar, né? Eu, por exemplo, se eu fosse, né, estou sendo aluno, vou entrar no curso, eu vou daqui a pouco me apaixonar por alguma área, eu vou gostar de panificação, eu vou gostar de confeitaria, eu vou gostar de carnes, eu vou me tornar daí eu vou, qualquer profissão é isso, eu vou me especializar naquilo. Poxa, eu gosto de peixes, né? Eu vou me tornar lá um especialista em frutos do mar e peixes. Perfeito, né? Vamos buscar cursos com relação a isso. Então, a gente diz assim que, eu digo, né, para os alunos que não adianta a gente vir lá pela gastronomia porque eu quero sair do curso e sair ganhando 5, 6, 8, 10 mil reais. Vocês não vão conseguir isso, né? Eu digo isso já de cara e já estou dizendo aqui também, porque a gente vai ter uma base salarial, né, que a gente é de mercado e é para qualquer profissão isso, e que a gente vai construir o nosso perfil, né? Porque, além da formação, como eu digo, a gente dá a base para o aluno, e até tem uma pergunta aqui que diz assim, eu gosto de fazer cursos breves e tal, e na faculdade isso é mais completo. Eu digo assim, na faculdade a gente vai te entregar o diploma e as bases de cozinha, e vamos te entregar para o mercado para te poder começar o teu perfil, a traçar o teu perfil, a tu ser conhecido na área. Então, é ótimo fazer cursos de formação breve, sim, é ótimo tu estar lá fazendo um curso de docinho, de preparações para eventos, pequenos preparos, eu vou fazer um curso de sushi, enfim, é ótimo eu ter essas especializações, essas específicos, né, essa educação continuada, mas é ótimo eu ter a formação não é completa ali, vamos dizer, de eu ter todas as bases da gastronomia, porque os cursos esses de formação intermediária ou continuada, eu posso continuar a fazer, independente de eu estar me formando. Mas o diploma, né, aquele fato de eu ter um curso de formação superior e de ter diploma para isso, é somente a faculdade, a universidade que vai me entregar. Então, né? Não que os outros cursos vão ter os seus certificados e vão ter os seus reconhecimentos, são importantes também, né? Mas, como eu digo assim, me tornar um profissional reconhecido, tem campo de trabalho para eu fazer isso e tem tempo, né? Então, e é como a professora disse, são, né, um evento, às vezes a gente fica lá várias horas de pé, né? O dentro da cozinha é o calor, enfim, é o fogão, é tudo mais. Então, a gente precisa ter isso também, que qualquer profissão, enfermeiro, eu vou estar lá dentro do hospital vendo gente, né, sendo costurado, enfim, eu estou falando uma linguagem bem para o pessoal entender aqui. Mas a pessoa que está escolhendo a profissão, ela tem que ter a noção do que vai vir para ali, para não se tornar surpreso para ele, né, para a pessoa que está escolhendo. Então, eu digo sempre isso, né, que não adianta a gente ir com uma expectativa que a gente viu, que a gente está olhando na TV, porque o real, né, a base toda tem que ser conhecida, né, e o trabalho ele vai ter que ser, se eu não conheço nada da gastronomia, estou fazendo um curso, eu vou ter que ter as experiências de restaurante, de eventos, né, e os nossos cursos aqui, a gente tem os eventos que a gente faz, que a gente promove, e que o aluno também já pode estar em contato ali, já desde os primeiros semestres, em que a gente coloca os alunos auxiliarem e eles já terem uma noção. Então, até o aluno ter as suas experiências de estágio, ele pode, durante o curso, já estar fazendo isso também. Então, é dinâmico, né? A gente tem que ser muito dinâmicos hoje em dia, né? A gente não focar só numa coisa e a gente, às vezes, ter essas várias cursos aí de formação continuada em paralelo da nossa formação, porque a profissão nos exige isso, né? Os restaurantes hoje nos exigem a gente ter várias especialidades, conhecer vários processos dentro da cozinha, para a gente poder atender, né, o que for necessário ali naquele cardápio, enfim, tudo mais. Nossa, Profs, desculpa, prof, você queria falar? Imagina, não, concordando aqui. Profs, a gente tem uma pergunta que vai muito ao encontro de uma que eu também já queria fazer, que a Vitória e a Giovana perguntaram como está o mercado de trabalho. E uma curiosidade minha, assim, particular, mas acredito que muitos também tenham,
é a questão do home office, né, que ficou. Como ficou para a questão da gastronomia? Se caiu muito a questão do trabalho? Porque eu acredito, não sei se teve como vocês se adaptarem, né? Então, queria entender um pouquinho disso. Se para vocês foi muito prejudicial isso tudo que a gente está passando com a pandemia e como está o mercado de trabalho. Olha, vou começar, professor. A gente avaliando assim o mercado de trabalho, principalmente o mercado da restauração, né, da gastronomia, a gente observa que a gente teve uma certa reinvenção no mercado, dos profissionais do mercado. E acho que eu até acabei falando sobre isso outro dia. Isso é um cenário, gente, o cenário atual é um cenário que sequer ele está consolidado, tá? Porque de acordo com o estado em que a gente está, de acordo com o momento, está variando muito. A gente tem medidas de distanciamento de uma forma em um estado, outras medidas de distanciamento em outros estados, liberação aqui, fechamento ali. Então, é um cenário muito ainda incerto, tá? Mas, e as regras para bares e restaurantes, elas estão em constante mudança, né, o tempo todo. Mas aqui, os profissionais da gastronomia, eles num primeiro momento que aconteceu com esse fechamento total, foi que principalmente o pessoal que trabalha em sala, né, em salão, maîtres, os garçons, eles perderam esse contato direto com o cliente, esse tete a tete, porque é importante a gente lembrar que a nossa área é uma área de hospitalidade. A gente trabalha com hospitalidade, a gente trabalha com pessoas. Então, muitas vezes, inclusive, fazer uma parte que o profissional da gastronomia, ele foca só no prato. Eu quero cozinhar bem, eu quero fazer o melhor prato, eu quero ser o melhor cozinheiro. Você é o melhor cozinheiro no momento em que você entende melhor as pessoas, porque você não cozinha para você não cozinha para o seu ego, você cozinha para servir. A nossa profissão é uma profissão de serviço o tempo todo, então a gente precisa olhar para o outro todo o tempo. Então, quando a gente diz que a gente teve essa afetação do setor, a gente perde o tete-a-tete, aquele acolhimento, aquela sensação boa mesmo que a hospitalidade proporciona, que a gente sabe que todo mundo que chega no restaurante que é bem acolhido sabe o que é isso, que é bem servido. Mas, ao mesmo tempo, esse setor também se reinventou, por quê? Porque com esse crescimento do delivery e dessas experiências fora de casa, a gente teve um desenvolvimento de várias competências, principalmente a competência criatividade, né? A fim de que a gente pudesse o quê? Ressignificar o que é hospitalidade para a gastronomia. Então, a gente teve muita inovação dentro da área de gastronomia, tanto da forma como o serviço era pedido, quanto da forma que o serviço era entregue. A gente teve proliferação de aplicativos, mas a gente também teve o crescimento dos restaurantes em si, da forma como eles estavam ofertando aquele serviço. Então, a gente tem uma queda no consumo no estabelecimento de forma presencial, mas um aumento no delivery também, sabe? Então, acredito que o setor teve uma modificação nesse sentido, do conceito da hospitalidade, e fora toda a possibilidade que o professor Moisés, inclusive, já tinha falado aqui no início, foi a possibilidade da proliferação do personal chef, do oferecimento, por exemplo, de cardápios para que as pessoas fizessem em casa. A gente tem um aumento de consumo, né, dentro perdão, me falhou a palavra, do supermercado, porque a pessoa fala, preciso economizar, vou fazer em casa, mas não se planeja, não se organiza, muitas vezes não sabe qual utensílio comprar, qual utensílio ela precisa ter e qual a quantidade de insumo que ela precisa comprar. Aí, quem entra? O profissional de gastronomia. Ele entra exatamente com esse know-how para quê? Para poder falar, não, calma, vem aqui, eu pego na sua mão, eu te ajudo, e eu cobro por isso. Então, isso é um tremendo nicho, né? A gente até diz, enquanto uns choram, os outros vendem lenços, né? A gente precisa, dentro da nossa profissão, ser capaz de identificar qualquer profissão, levem isso para a vida, identificar todas as oportunidades de venda, de crescimento, de trocar ali o nosso conhecimento. Prof, desculpa, fala, prof.
Não, é bem isso. Acho que a professora agora reuniu bastante informação acerca disso. E é a mesma coisa, assim, eu digo, a gente precisa, e existe vários meios aí de conhecimento, mas agora falando que a professora comentou da procura, e aqui a gente tem muitas pessoas que vêm fazer o curso e que estão buscando a área da gastronomia como uma segunda renda dentro de casa ou como a única, né? E Uhum. porque ela ficou desempregada ou, né, enfim, alguém da família perdeu o emprego e ela precisa rentabilizar de alguma forma, voltar a ter, né, família, e aí procurou fazer alguma coisa ligada de alimentos, a fazer uma entrega, enfim. Então tem muita oportunidade e às vezes, claro, não é que nem às vezes os restaurantes que se adaptaram pelo esse momento pandêmico, da pandemia, se adaptaram no delivery, claro que não é o que eles ganhavam antes, né, e não é, mas foi uma forma de se manter o negócio aberto, né, até a gente passar por isso. Como a professora disse, isso não é um momento pandemia, não é um caso definitivo e que a gente vai ficar pelo resto da vida, né? A gente vai ter que esperar todo mundo ser vacinado e ter as melhorias, porque o mercado vai começar a reagir de novo, né? E a gente tem a hospitalidade, como a professora disse, que a gente vai precisar desse contato, né? A gente vai precisar dessa interação, né? De pessoas, de ingredientes e tudo mais. Então, ainda isso, a gente precisa agora nos adaptarmos dessa forma para podermos levarem, né, os aprendizados e os cuidados todos necessários para isso, né? Mas o momento ainda tem muito a crescer e continuar crescendo como estava antes. A gente só tem esse momento da pandemia que a gente precisa prestar atenção, claro, e dar todas as condições de cuidado para, né, as coisas que a gente está fazendo. Profs, e eu gostaria de saber, em questão às práticas, tá, na faculdade, se as práticas começam desde o início, se tem bastante teoria. Teve uma pergunta também sobre a matemática, se tem matemática na gastronomia. Nos ajudem com isso, profs. Eu vou pegar agora, já vou falar que eu tenho matemática. Existe, embora que eu sou matemático lá, eu nunca exerci, nunca dei aula sobre matemática. Fiz a minha matemática, ok, finalizei, fui para a gastronomia. Mas existe dentro da gastronomia a parte de ficha técnica, onde a gente mais aplica ali, mas são coisas muito simples, a professora Manu vai dizer agora isso. São coisas muito simples de fazer, assim, multiplicar, somar e dividir. Regra de 3, praticamente, Uhum. né? E conhecer, né, as bases de cozinha, né, os cuidados com os alimentos, as conversões de perdas que os alimentos têm. Né? Isso já vem, às vezes uma tabela já é pronta. Basta a gente fazer os cálculos para os ingredientes que a gente quer naquela receita. E como eu disse, os cálculos basicamente na grande maioria, somar, diminuir, dividir, multiplicar. Né? Nada mais do que isso. Às vezes é difícil, eu entendo, tem as suas dificuldades, mas basicamente é isso. Então, não tem muita particularidade de a gente ter grandes conceitos assim a conhecer dentro de uma formação de tecnólogo nossa aqui. Claro, depois, eu quero me tornar um especialista em ficha técnica, eu quero me tornar, saber o custo operacional do restaurante, né, mais a fundo. Aí, claro, tem os cursos de formação continuada, aí tem mais estudo para se fazer, além da base que a gente dá. Né? Mas, E as gente, práticas, profs? olha, eu sou de humanas e a ficha técnica é ok, tá? A minha base é de humanas. Lembrando que eu sou formada em direito. O advogado não gosta muito de fazer conta, mas a gente usa a tabelinha no Excel. Excel, eu comecei a usar muito, inclusive quando fui estudar gastronomia. Eu falei, gente, eu não vou me livrar disso, né? Nunca mais. A gente não se livra nunca mais e hoje eu agradeço por eu não ter me livrado do Excel, porque Excel é uma ferramenta sensacional. Inclusive, recomendo o pessoal que está aqui assistindo a live, aprendam, vai facilitar muito a vida de vocês. Exatamente o que o professor falou, a gente não precisa ter, não tem muita complexidade nos cálculos, mas é preciso pensar ali as operações básicas, né? Regra de 3 a gente aplica, lógico, somar, dividir, multiplicar. Eu acho que a Jane ia perguntar sobre as práticas. Bom, como a gente Isso. falou, a gente até já falou, a gente alia duas coisas, né? Conteúdo teórico e conteúdo prático, mas a partir do primeiro período, o aluno ele já tem Isso.
aula prática, sim, com todas as bases de... Acho que caiu a conexão da prof. Prof, parece que está no mudo. Vê se você não colocou no mudo sem querer. Para nós não está saindo seu som. Opa, voltou? Agora sim, aham. Tá. Então, assim, vocês ouviram até que parte, gente? Só para eu me situar. A gente ouviu a parte que você falou que tem a questão da teoria alinhada junto com a prática. Mas a partir do primeiro período, o aluno ele já começa a ter... primeiro semestre, então não perdeu muita coisa, não. Que ele coloca em prática todos aqueles fundamentos, né, da cozinha que ele tem de forma bem aprofundada na teoria. E os estágios, profs, a partir de que momento que consegue já começar a ter os estágios externos? Ai, então, gente, recomendável desde o início, né, professor? Eu digo assim, desde o início, por exemplo, o aluno já pode ter os seus contatos e fazer seus estágios, né? A gente tem um grupo aqui eu criei esse grupo de WhatsApp, onde tem gestores e donos de restaurante e alunos do curso. E ali os donos e, enfim, gestores dessa área podem oportunizar para o aluno vagas de estágio freelance ou vaga efetiva de emprego, assim, para eles. Mas eu sempre coloco, assim, para os próprios gestores, olha, eu tenho alunos aqui de primeiro a quarto semestre, e os de primeiro, claro, estão tendo suas experiências iniciais. Os de quarto já estão mais capacitados, vamos dizer, para assumir outras posições dentro da cozinha, mas todos estão ali com sede de conhecimento, né? Então, tem os alunos de primeiro semestre que estão loucos para estar já na função, já está lá fazendo evento e tudo mais. E tem, claro, aquele aluno que, não, eu vou precisar ganhar uma experiência para eu realmente me candidatar ali a alguma vaga. Então, é muito do perfil, né, da segurança que tu vai ter que ter com relação a isso, né, de colocar isso para o aluno e ele se tornar apto, porque, como eu disse, tem os alunos ali, eu coloco isso nos grupos porque os gestores também sabem, senão eles dizem depois, o aluno lá da gastronomia, né, não sabia fazer. Não, ele era um de primeiro semestre, realmente ele não soube desossar uma codorna, vamos dizer assim, né? Então, realmente não era a cadeira que ele viu ainda. Então, os gestores aqui já conhecem um pouco do nosso currículo e tudo mais. E a professora falando das práticas ali, e antes que comentou, né, falando, né, os nossos cursos, eles são iguais, né, tanto no seu currículo, e acho que até, não sei se foi a Jana que respondeu aqui, vocês podem procurar aí no site das nossas instituições e procurar informações sobre o curso também. Profs, nós estamos nos encaminhando para o final, né? Eu ficaria horas conversando com vocês, está muito gostoso esse momento. Mas agora a gente vai para o momento que a gente chama de bate-bola, assim, é um bate-pronto. Eu faço a pergunta para vocês e vocês me respondem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tá? A primeira pergunta é assim. Medo. Qual a sua primeira lembrança como profissional da gastronomia? Lavando louça. No CIRAC foi um evento enorme, gente, um dos maiores que tem de gastronomia, fizeram aqui no Rio de Janeiro, e eu participei, e a minha participação foi carregar coisa e lavar louça, sentar no chão para descansar, mas eu estava em contato com tanta gente, vendo tanta gente importante na gastronomia, que eu falei, gente, faz parte, que bom, né, que eu estou aqui. Então, é essa, lavando louça. Foi desossar um frango, né? E assim foi. No primeiro dia de aula, eu já entrei, porque eu quando comecei um curso, logo que eu digo assim, agora eu vou me dedicar, né, a fazer alguma coisa dentro da área. E daí esse curso já estava um pouco em andamento. E daí, no dia que eu entrei, realmente assim, com tudo pronto, e agora eu vou cursar, era um dia da aula de desossa de frango. Foi impactante porque, ao mesmo tempo, eu sabia um pouco desossar, porque eu via a minha mãe lá no interior, que matava lá a ave e fazia desossa, então eu olhava aquilo, mas eu nunca tinha praticado nada, e nem a minha mãe só me entregava as coisas, leva para dentro de casa, começa a guardar lá, mas nunca eu tinha aberto, né, o animal ali, nada do caso. E foi tão natural, porque eu digo assim, poxa, eu gostava daquilo, não tinha nojo, nem, né, nada, e foi ótimo, né? Então,
mas foi impactante porque me gravou aquilo como o primeiro encontro da gastronomia. Show. Profs, um meme da gastronomia. Ai, por que você não se inscreve no MasterChef? Exatamente. O que tu tá fazendo aqui que tu não se inscreveu no MasterChef? Exatamente. Como assim? O que parece mentira, mas é verdade na gastronomia? Chefe é cargo, não é profissão. Boa. Porque, Moisés, o que parece verdade, mas é mentira. O que parece mentira, mas é verdade. Inverti. Parece mentira, mas é verdade. A cebola faz chorar? Parece mentira, né? Que ela faz chorar, mas é verdade. Né? Ah, então verdade. não existe receita. Não existe receita ali, que as pessoas digam, mas a faca, a cebola perde o fio da faca. Mas a gente tem que botar um palito na boca para não chorar. Não existe nada disso. Tudo Eu é verdade. já ouvi algo assim, bizarro, profs, e eu vou dizer que eu fiz, tá? Esse teste de cortar a cebola com água na boca. Vou fazer assim e cortar a cebola. Eu chorei igual. Então, é fake. Então, é fake. Tá. Profs, complete a frase. O que vocês pensavam, tá? Quando eu me formar em gastronomia, eu vou... O que a gente pensava? Quando eu me formar em gastronomia, eu vou... Continuar estudando, continuar trabalhando. Como imagino que o professor Moisés também, porque como a gente já vem de uma outra formação, essa chave já vira. A gente sabe que quando você sai da faculdade, você precisa continuar se atualizando sempre. Então, não tinha muito mistério ali, sabe? Eu pensava assim, já está quase acabando a faculdade, esse tempo bom... Esse tempo tranquilo não vai voltar mais. A gente acha que é caótico, né? Que a faculdade demanda, que exige muito da gente. Quando acaba, você vê que não era nada demais, era bom. Então, acho que é isso. Da mesma forma que a professora falou, o fato de eu, assim, quando eu digo vou ser um conhecedor da área, né? Um professor aí. Eu gostava muito de estar lá na equipe junto, quando eu estava, né, na formação ali, de estar auxiliando os colegas. Eu acho que então ali já vinha o perfil, né, que eu estava me traçando assim no fato. E quando eu fui trabalhar nos outros locais também eu sempre dava esse apoio, né? Não por eu saber de tudo, mas por eu me sensibilizar com a dificuldade das pessoas. Certo, profs, então nós estamos praticamente encerrando esse momento e eu gostaria que vocês falassem, se despedissem, na verdade, deixassem o último recadinho que vocês acreditam que seja imprescindível, assim, dizer para esse pessoal que ainda está em dúvida, mas que tem muito interesse na gastronomia. Vai, professor, você me deu a palavra em todas as vezes, pode começar. Não, eu digo assim, então realmente, a gente está realmente apaixonado pelas escolhas que a gente for fazer para a gente se tornar pessoas de sucesso. Não há como eu ser um profissional infeliz, né? Eu fazer uma coisa que é obrigado. Eu posso dizer por mim, assim, hoje eu tenho uma relação boa, né, com meus familiares, assim, mas eu via muito a decisão dos meus pais sendo tomada de primeiro, assim, né, de eu fazer aquilo que era desejo deles. E depois que eu me decidi realmente, não, eu vou escolher fazer, nem que a profissão às vezes, naquele tempo que eu fiz, a profissão de gastronomia não era almejada como é hoje, não tinha essa visão, né, ótima que a gente tem da nossa profissão. Mas o fato é que a gente realmente fazer aquilo que a gente ama, né, e a gente vai gostar muito. E vocês, né, agora aproveitando a minha fala aqui, vocês podem nos seguir lá no Instagram da Gastronomia Uniriter, né? Então, @Gastronomia Uniriter. Dá uma olhadinha lá. Daqui a pouco, às 18 horas, eu vou fazer uma live com um aluno aqui do curso da gastronomia, onde ele é hoje cozinheiro do Palácio Piratini, aqui, cozinheiro do
do governador aqui do estado, né? Então, que legal. Ele vai contar dessa experiência, da carreira, enfim, das outras experiências que ele teve. Ele ainda está em formação conosco, porque ele parou um momento, agora está continuando também, mas ele vai falar ali sobre toda essa profissão e como ele chegou hoje. Então, não existem barreiras, né? Para vocês terem uma ideia, né? Na posição que esse aluno hoje está, né? Mas, realmente, ele vive pela profissão, né? Então a gente vai se tornar, né, apaixonados, né? Vai ser a nossa relação aí pelo resto da nossa vida, né? E não vai haver separação e nem divórcio, não pode, né? Na medida que a gente faz essa escolha. Pode ter outras aí que a gente, né, vai ter que daqui a pouco ter outras releituras, mas a gastronomia e qualquer outra profissão que a gente escolher, como eu disse sempre, temos que gostar, né? As coisas vão acontecer, né? O curso da Uniriter aqui tem, a Vitória perguntando, tem duração de 2 anos, né? Água com açúcar não ajuda? Sim, não sei se ajuda, eu não sei qual é a Vitória perguntou. Da cebola, prof. Nada ajuda. Nada ajuda. Nada nem ajuda. um copo de água parado lá, nem um palito de fósforo na boca. Nada vai ajudar a não chorar com a cebola. Existem pessoas que né, não vão chorar, mas enfim. Olha, tem uma coisa que ajuda, professor. Eu não choro cortando não cebola. Cortar cebola? Não, eu não choro. Eu uso lente de contato. Quem usa lente de contato não chora. Eu descobri isso na faculdade, porque da minha turma inteira de aula de cortes, né? Todo mundo cortando cebola, todo mundo, que era muita cebola. E eu falei, gente, eu não tô sentindo essa ardência toda no olho. E eu era a única que usava lente de contato. E aí eu falei, gente, é por isso. É porque eu uso lente de contato. Isso faz parece que protege, né? E aí o ácido, ele não chega na tua... Que legal, muito curioso isso. Lente de contato, a única coisa. Isso. As cebolas soltam ácido, então que ela faz com que a gente realmente chore. Isso é natural, né? Vamos dizer. A professora tá imune. Tá imune. Olha, o conselho que eu dou para vocês, o conselho que eu dou para todos os meus alunos, para qualquer pessoa que me pergunte, conhecimento ele não ocupa espaço. Então, nunca deixem de buscar, seja no curso da gastronomia, em outros cursos livres, cursos de extensão, uma especialização, um livro, um texto, um artigo, uma reportagem, uma troca com um profissional da área, uma live. A gente sempre pode absorver alguma coisa que pode fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Então, busquem conhecimento sempre. Profs, muito obrigada por esse momento, foi muito gostoso, foi muito prazeroso e acredito que foi também enriquecedor, né, para o nosso público. Que a gente Jana, eu esqueci de falar, o professor falou da gastronomia Uniriter, eu esqueci de falar, pessoal do Rio, a gente tem o perfil também, gastronomia e BMR, vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Isso, podem colocar ali no chat, se vocês quiserem também divulgar alguma rede social de vocês, fiquem à vontade, profs. Galera, então, estamos encerrando essa live. Foi um prazer tê-los conosco. E relembro vocês a seguirem os nossos Instagrams, além dos que os profs colocaram aqui. Se você é do Rio de Janeiro e região, @Programa Orienta IBMR. E se você é aqui do Sul, @Programa Orienta Uniriter, @Programa Orienta Fadergs. E participem também do nosso sorteio, que está muito interessante lá nas nossas páginas. Profs, muito obrigada por essa troca. Uma boa tarde para vocês e, pessoal, sigam ligados que a gente tem mais Circuito das Profissões.